Olá, meu irmão e irmã, nós estamos iniciando o nosso culto nesse domingo, em celebração ao Dia do Pastor e da Pastora Metodista. E eu quero te convidar a uma palavra de oração nesse nosso início. Pai, nós te damos graças, nós te louvamos, porque Tua palavra diz no Salmo 23 que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que o Senhor que nos guia aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, louvado seja o Teu nome, Pai. Que nós usufruamos do refrigério que Tu trazes à nossa alma. Abençoa cada um de nós, abençoa aquelas aonde chegar essa palavra, que sejam envolvidas pela Tua graça. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações por meio das orações, das canções e da palavra, e que nós sejamos edificados, Pai. No nome de Jesus Cristo que oramos, te agradecemos. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Tua presença
Santo Espírito é esse que João Batista disse que com o Espírito Jesus nos batizaria com o Espírito e com fogo. Esse Espírito que queima toda a palha com fogo inextinguível. A Bíblia usa a imagem do fogo para falar da purificação dos metais, por exemplo. E o Espírito Santo é essa presença de Deus que nos purifica. Nesse tempo onde nós somos convidados nas dificuldades, na escassez, nas privações alheias, somos convidados a estender a mão e sermos agentes de socorro de Deus na vida das pessoas. Então, que o Santo Espírito de Deus sopre sobre nós, sopre sobre mim e você. Eu quero te convidar, antes de abrirmos as Escrituras para meditarmos, quero te convidar a uma palavra de oração. Pai, nós te louvamos porque Tu nos dás o Santo Espírito que vem como fogo, que nos purifica, que nos limpa, que nos transforma, e nós não somos mais os mesmos ao sofrermos a influência desse Santo Espírito. Toma cada um de nós nesse tempo, que não desaprendamos o caminho da generosidade, Senhor. Pelo contrário, que as nossas mãos estejam prontas a socorrer, a abençoar, a repartir, a compartilhar, a entregar, ó Deus, simbolicamente no Teu altar um pouco daquilo que Tu tens nos dado, Senhor, em nome de Jesus. Nós somos desafiados a ser bons mordomos também nesse tempo, que o Senhor nos ajude a exercer com fidelidade a mordomia cristã, a administração de tudo que Tu confiaste nas nossas mãos, Senhor, os dons, os talentos, mas também os recursos materiais, que eles sejam usados, ó Pai, não como se nós fôssemos os donos, mas como se fôssemos apenas administradores que desejam ser fiéis ao Senhor, a quem pertence a terra e toda a sua plenitude. Nos abençoa, fala conosco através da Tua palavra, nos edifica, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 10, porque nesse dia, segundo domingo de abril, que celebramos o dia do pastor e da pastora metodista, o Evangelho de João, no capítulo 10, fala sobre a figura do pastor. Jesus se apresenta como o pastor. Quando algumas pessoas ouvem a expressão pastor hoje, nos dias que vivemos, talvez nem tanto a expressão pastora, mas quando ouvem a expressão pastor, vem à sua mente a ideia de alguém que quer retirar dinheiro do povo, um aproveitador, alguém que usa a fé do povo para benefício próprio, para autoenriquecimento. E algumas pessoas pensam assim com toda razão, porque ou foram vítimas desse tipo de experiência, ou ouviram os testemunhos de pessoas que foram vitimadas por esses a quem Jesus não chama de pastor ou de pastora, mas Jesus chama de ladrão, de salteador ou de mercenário. Então, quando ouvimos a expressão pastor, e na igreja metodista nós temos o privilégio de termos também a figura da pastora, algumas pessoas ainda têm em suas mentes muitas coisas, até destrutivas ou pejorativas, quando ouve essa expressão. Mas quando eu ouço a palavra pastor, eu me lembro, por exemplo, de um homem que ficou comigo e com a minha esposa até as 2 da manhã em Londrina, quando eu estava
debilitado na minha saúde e fiquei tomando soro com medicamentos ali num hospital em Londrina até as 2 da manhã. E eu me lembro dessa imagem de um homem, pastor, que ficou comigo ali até por volta das 2 da manhã. Nós não tínhamos carro próprio, então ele ficou até as 2 da manhã e depois o seu filho veio ficar conosco das 2 da manhã em diante. E depois nos levou para casa. Essa ideia de um homem ou no caso na igreja metodista também, de uma mulher que se dispõe a estar conosco em momentos difíceis, em momentos delicados, em momentos que precisamos de um suporte, de um socorro, de um ouvido para ouvir, de um amparo, de uma palavra amiga, de um ombro, coisas desse tipo que nos remetem a ações de cuidado. É isso que me vem à mente quando eu penso na figura do pastor. E vários pastores foram importantes na minha vida e que marcaram a minha vida de algum modo, né? No início da minha caminhada ali em Bandeirantes, eu tive ali na minha vida o pastor Eduardo Villanova, que foi aquele que me acompanhou no início do meu chamado para o ministério pastoral, antes de ingressar no seminário, na faculdade. E acerca dessa experiência que relatei, quando eu estava fazendo o seminário, já casado, ainda sem filhos, o pastor Acedi Martins de Castro, que esteve ali comigo até de madrugada, me amparando, me ensinando o que é pastorear. Esse texto do Evangelho de João, capítulo 10, Jesus traz a imagem do pastor. Num primeiro momento, do verso 1 até o verso 6, Jesus parece se referir a um aprisco onde haviam diversos rebanhos, de modo que o pastor tem as suas ovelhas misturadas com outras ovelhas. Ele vem, entra pela porta, porque não é ladrão, o porteiro o conhece, permite entrar, e ele começa a chamar as suas ovelhas pelo nome. E as ovelhas ouvem a sua voz, porque o pastor conhece as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e dão ouvidos, não é uma voz estranha. E elas então saem do meio das outras ovelhas que estão ali nesse aprisco, e o pastor as conduz, vai adiante, e elas seguem o seu pastor, porque ele não é estranho a elas, mas ele as conhece e as ovelhas o conhecem. Há um conhecimento recíproco. Depois Jesus, falando sobre o bom pastor, ainda no tema do ser pastor, se apresentando também como o bom pastor, Jesus diz que antes dele, os que vieram foram ladrões e salteadores. Jesus também aqui faz uma comparação entre o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, e os ladrões e salteadores, o mercenário, aquele que ao ver vir o lobo, entrega as suas ovelhas ao perigo de um animal que vem para destruí-las. Elas então são arrebatadas e dispersam. Jesus faz essa diferença entre o bom pastor e aquele que alguém pode chamar de pastor, mas no fundo é um salteador, é um ladrão, é um mercenário. E a pergunta que eu quero deixar, que é importante para nós no dia que celebramos o dia da pastora e do pastor metodista, ou pelo menos duas perguntas eu diria: quais são as características então que Jesus nos aponta como características de um pastor?
ou de uma pastora? E quais são as características das ovelhas do bom pastor? Das ovelhas do bom pastor. Porque se há pastor, há ovelhas e vice-versa. Não existe pastoreio sem um rebanho. Então, é interessante para nós pensarmos hoje quais são as características de um bom pastor, do que Jesus nos aponta como pastor, não mercenário, um salteador. E quais são as características, então, das ovelhas desse bom pastor Jesus? Quais são? Como é que nós identificamos quem são as ovelhas de Jesus? E se nós somos, ainda que sendo pastores e pastoras, também ovelhas do bom pastor, do supremo pastor, que é Jesus. Bom, a primeira característica do pastor que eu destaco no verso 10, Jesus diz assim: eu vim para dar vida, para que tenham vida. Ao contrário, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. E a palavra vida usada por Jesus no verso 10 é a ideia de vida plena, de vida com qualidade, de vida que sugere vida eterna, vida que nem a morte mata mais. É vida abundante, é um transbordar de vida, é uma vida sem precariedade, é uma vida rica, é uma vida que não depende de bens materiais para ser o que é. É uma vida rica em si mesmo. É uma vida que enriquece outros, porque carrega dentro de si tesouros, riquezas incomparáveis. Jesus diz: eu vim para enriquecer a vida de vocês. Eu não vim para tornar vocês endinheirados, mas eu vim para enriquecer a vida de vocês. De tal modo que aqueles e aquelas que conviverem com vocês serão de igual modo enriquecidos. Enriquecidos na maneira de viver a vida, de ver a vida, de enxergar a vida, de se relacionar com as pessoas. Então, se por um lado Jesus veio trazer vida, o ladrão, alguns interpretam aqui o ladrão se referindo ao diabo. O diabo também veio para matar, roubar e destruir, mas nesse texto, Jesus não está falando do diabo, ele está falando do ladrão. Ele está falando daquele que se passa como pastor, mas no fundo ele veio arrebatar a ovelha, que não está preocupado com a ovelha. Ele entrou no rebanho, no aprisco, mas o seu objetivo não é de pastorear as ovelhas, ele veio para arrebatá-las. Ele veio porque tem algum interesse nas ovelhas e não no bem-estar das ovelhas. Ele veio porque as ovelhas são mercadoria para ele, são objeto de troca, vão ser, quem sabe, comercializadas por algum valor, algum preço. Então, o bom pastor é aquele que traz vida, mas o ladrão, o mau pastor é aquele que mata, que destrói. E nos dias que nós vivemos, irmãos e irmãs, muita coisa destrói a vida e a espiritualidade e a fé genuína das pessoas. Por exemplo, em tempo de pandemia, certos assuntos e discussões vão destruindo, especialmente quando nós vamos abraçando, vamos acolhendo, vamos consentindo com certas discussões e assuntos e que vão nos fazendo esquecer, por exemplo, do que é compaixão, do que é chorar com os que choram, do que é sentir a dor daquele em quem está doendo. Nesse tempo de pandemia, existe muita gente se levantando
com o título de pastor, em nome de Jesus, com a Bíblia aberta, para ensinar aquilo que vai destruir as ovelhas e que tem já conseguido minar a capacidade das ovelhas se compadecer como Jesus se compadecia. Porque agora compaixão não vale nada, agora nós estamos sendo convidados por alguns a entrarem numa espécie de guerra, de luta. Nós somos como que guerreiros de Jesus. Isso vai destruindo aquela capacidade de amar, de servir, de se compadecer, que Jesus tanto ensinou. E também foi esse caminho que Jesus trilhou e trilhou até a morte. Mas eu quero te lembrar hoje que o bom pastor, a boa pastora, que não é ladrão, salteadora, mercenária, ela vem para te trazer vida, para te ensinar a caminhar com Jesus, a fim de que sua vida seja enriquecida e não destruir no seu coração a capacidade de se compadecer, de perdoar, de amar, de se reconciliar, de pensar nos outros. Porque o que é que nós temos assistido nesses dias, se não é uma pregação em nome de Jesus, nos desestimulando a se compadecer e a pensar nas pessoas. Essas discussões sobre abre igreja, fecha igreja, o que no fundo não é isso, se uma pregação para nos fazer, para nos perder em meio a tanta informação, a ponto de nós nos desprendermos daquilo que é simples e genuíno, que é a palavra da compaixão. Porque o Deus que nós servimos, ele se compadeceu de nós. Se compadeceu, mesmo estando nós em nossos pecados, ele veio aqui falar conosco, ele veio aqui olhar na nossa miséria, ele veio aqui tocar as nossas misérias, ele veio aqui conviver com as nossas misérias, ele veio aqui nos restaurar, nos libertar da nossa miséria. Então, o pastor veio trazer vida, não morte, não destruição daquilo que é divino em nós, daquilo que é de Deus em nós. Segunda coisa que o texto diz no verso 12 é que Jesus dá a vida pelas ovelhas. A palavra vida aqui é a expressão psique, que dá origem depois à palavra psicologia, essa ideia das entranhas, que hoje pode ter essa conotação de sentimento, de emoções. O fato é que Jesus dá a vida pelas ovelhas. Quando eu leio, eu acabo sendo remetido à ideia de que Jesus é capaz de chorar com as ovelhas que estão chorando. Esse tempo de pandemia, meus irmãos e irmãs, quando a gente ouve pessoas chorando por causa dos seus entes queridos que se foram ou que não estão bem, se nós somos influenciados pelo bom pastor e se somos o bom pastor, a boa pastora, nós somos capazes de também chorar com aqueles que choram. Nós não conseguimos prosseguir a vida olhando só para o nosso negócio, só para como vai ser o nosso futuro financeiro, só para a nossa questão, a nossa família, mas nós não conseguimos ficar indiferentes às lágrimas, ao choro, ao pranto, ao luto das pessoas à nossa volta, porque o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele dá a alma, ele sente o que a ovelha sente, ele também pranteia quando a ovelha pranteia. E o que nós vivemos hoje é uma cultura da indiferença total. Da indiferença total. Nós temos mais de 340 mil mortos e as pessoas, muitas delas, andam e caminham numa indiferença total. Ainda porque, quem sabe, o mal não acometeu a muitas delas. E a minha oração é que não acometa mesmo, mas que elas descubram a compaixão sem precisar viver algumas experiências, sem precisar olhar à sua volta e ver algumas coisas não boas, não agradáveis acontecendo.
porque nós somos chamados a nos compadecer, a chorar com os que já estão chorando. Não é chorar por causa do nosso choro, da nossa dor, mas chorar porque o outro está chorando. Porque o pastor Jesus, ele é capaz de chorar com os que choram. Terceira característica que a Bíblia nos apresenta no verso 14, 3, no verso 3 e 14, é que o bom pastor conhece as ovelhas, as chama pelo nome. Jesus conhece as suas ovelhas, ele tem uma relação pessoal com elas. A ovelha não é um número, a ovelha faz parte do rebanho, mas a ovelha não é chamada pelo nome rebanho. Ela tem um nome, ela é identificada, ela carrega sua dor, sua alegria, ela tem sua história, ela tem seu histórico de vida, ela tem suas experiências particulares, individuais. E Jesus conhece a ovelha, ele sabe quem é a ovelha. E o bom pastor é esse que não trata a ovelha como um número, mas como alguém que é amado, amada por Deus. Jesus nos ensina isso, que ele olha para nós e nós não somos apenas um integrante do rebanho. Nós temos um nome e ele nos chama pelo nome. Ele nos conhece intimamente, profundamente. Salmo 139 chega a dizer que Deus nos conhece tanto que antes da palavra vir a nossa boca, ele já sabe, ele já conhece. O salmista diz que tal conhecimento é maravilhoso demais e que ele jamais poderá atingir. Esse é o conhecimento que Deus tem de nós, que Jesus tem das suas ovelhas, Agora, quando a gente ouve, e o texto diz mais sobre esse bom pastor, e que é modelo para o pastoreio genuíno, em contraste com o pastoreio do mercenário, do ladrão e do salteador, a gente é convidado a pensar também em quais são as características dessas ovelhas de Jesus. Quem são? Será que nós também, como pastores ou pastoras, somos ovelhas de Jesus? Se somos, quais são as marcas das ovelhas de Jesus? Bom, em primeiro lugar, que as ovelhas de Jesus, lá no verso 2 e 3, diz que Jesus entra, o pastor ele entra pela porta, o porteiro permite que ele entre, abre o aprisco para ele e ele chama as ovelhas. As ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas reconhecem a sua voz, não é um estranho. Então, não há ovelha de Jesus que não ouve a sua voz. Então, ovelha de Jesus ouve a voz do pastor Jesus. Então, aquilo que Jesus fala tem mais peso do que nossos sentimentos, do que nossos sonhos pessoais, do que os projetos que nós elaboramos, do que vingança pessoal, do que rixa, do que picuinha, do que qualquer sentimento que vai na contramão, que vai em choque às palavras de Jesus. Então, se por um lado hoje é dia do pastor e da pastora, por outro lado nós somos lembrados que existe um que é pastor de todos, inclusive dos pastores e das pastoras, e nós somos todos ovelhas desse pastor e pastora, que pastoreia, que às vezes é como Jesus descreve para Jerusalém. Eu queria trazer vocês para debaixo das minhas asas, como se fosse uma figura materna. Essa ideia de acolher, de trazer para debaixo das asas. Mas se eu sou ovelha de Jesus, então eu ouço a sua voz. A Bíblia diz que ele chama as ovelhas para fora, porque ali estão muitas ovelhas naquele aprisco. Ovelhas que são de Jesus e que não são. O aprisco, podemos pensar, é o mundo. Então,
o pastor entra pela porta e ele chama as suas ovelhas. Outros passaram por ali, que são ladrões, salteadores, são estranhos, são mercenários. Eles também chamaram as ovelhas, mas elas não ouvem a voz de estranho. Elas ouvem a voz de Jesus. Isso me faz pensar que algumas pessoas ainda não estão caminhando na fé porque não ouviram a voz, o ensino e a pregação de Jesus. Talvez todos os pastores e pastoras que essas pessoas ouviram, proferiram para eles uma voz irreconhecível. Por exemplo, quando alguém se recusa a seguir ensinamentos sobre um Deus que só abençoa a gente quando a gente dá dinheiro, que no fundo é um negociador, é um comerciante, e essa pessoa diz, eu me recuso a ir a uma igreja assim. No fundo, essa pessoa é o que João está dizendo, é alguém que estranha a voz desse pastor, que não reconhece nesses ensinos a voz, o ensino do bom pastor, e que por isso não vai, não sai, não segue, não se deixa conduzir por essa voz. Parece que Jesus está falando sobre isso. As ovelhas dele não só ouvem a sua voz, como também não dão ouvidos a vozes estranhas, a vozes que não são, a ensinos que não são seus. Então, Jesus está falando, Jesus está chamando as suas ovelhas. Aquelas ovelhas que são de Jesus vão reconhecer a sua voz, que é doce, que é suave, que é mansa, que é carregada de humildade, que tem um jugo que não é pesado, que é leve. As ovelhas de Jesus, ao ouvirem a sua voz, vão sair do aprisco e vão segui-lo. E aí entra uma segunda coisa, que as ovelhas, elas ouvem a voz de Jesus, elas reconhecem que aquele que está falando, aquele que está ensinando, ensina em nome do Pai, não em nome de si mesmo. E aí as ovelhas começam a segui-la, começam a caminhar com ele, com ela. Essa palavra seguir é a mesma palavra para discípulo, discípula. Começa a se inspirar nele, começa a observar suas ações, começa a ver como é que ele vive a vida, ela vive a vida, para imitar. E começa a tê-la como referência, como modelo, como exemplo para a sua própria caminhada de fé. Isso é interessante. Agora, para encerrar, Jesus também vai dizer, lá no verso 16, ele diz assim, eu tenho outras ovelhas e elas não são desse aprisco. Ou seja, as ovelhas de Jesus não estão num aprisco só. Jesus diz, eu tenho outras ovelhas, mas elas não são desse aprisco. Quem sabe Jesus está se referindo ao aprisco dos gentios, daqueles que, pensando nos nossos dias, são os que estão fora da igreja, que quem sabe nunca abriram a Bíblia, nunca foram ao templo, nunca fizeram uma oração, nunca leram um versículo das Escrituras, não conhecem absolutamente nada da fé cristã. Jesus diz, mas eu tenho ovelhas que não são só do aprisco igreja. Eu tenho ovelhas e eu preciso ir para elas. Agora, essas ovelhas que Jesus tem, que não são de um aprisco só, e aí eu penso que não são só aquelas que estão numa igreja, reunidas quando assim era possível, pelo menos, a gente se reunir. Jesus diz, tem outras ovelhas que não estão no ambiente da igreja. Só que elas, de igual modo, quando ouvirem a voz do seu pastor, que é Jesus,
elas vão reconhecer a sua voz. Elas serão conduzidas para fora e Jesus as levará aos pastos verdejantes, às águas de descanso. Jesus as conduzirá em segurança. Eu não sei como você se encontra hoje, nesse dia. Eu não sei se você, por exemplo, é aquela que ouve a voz, que ouve o ensino, mas que não reconhece nessa voz, nesse ensino, a voz do bom pastor. E por conta disso você nunca sai do aprisco. Você continua vivendo onde sempre viveu. Continua caminhando como sempre caminhou. Mas quem sabe hoje é o dia em que você pode reconhecer de algum modo a voz do Supremo Pastor, que te convida a segui-lo, que te convida a fim de que você seja conduzido por ele a esse lugar de descanso, a esse lugar de cura. Porque em tempos de pandemia, em tempos difíceis, de perdas, onde nós estamos vivendo sob a sombra da morte, o Salmo 23 fala de um Deus que é o nosso pastor e que o salmista nos lembra: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, esse Deus que nos consola, que nos conforta, que nos conduz, mesmo em tempos muito difíceis, mesmo em tempos onde a morte nos ronda, Ele nos conduz por esse vale da sombra da morte. Que o Senhor seja com você, com a sua casa, que o Senhor te abençoe, que eu e você sejamos as ovelhas que ouvem a voz de Jesus. Em tempos de redes sociais, existem tantas vozes gritando tanta coisa, falando tanta coisa, mas de vez em quando eu tenho acesso a isso, eu paro, eu leio, eu ouço e eu penso muitas vezes: eu não reconheço a voz de Jesus aí, eu não reconheço a voz do meu pastor Jesus me chamando para queda de braço, me chamando, por exemplo, para criar confusão com as pessoas, me chamando para ser indiferente àqueles que estão sofrendo e morrendo, me chamando para não considerar os números, porque é só mais um morto. Eu não reconheço a voz de Jesus aí. Mas eu reconheço a voz de Jesus, que me convida a chorar a vida de cada um, de cada uma, que me convida e que te convida a sermos agentes de consolo, ainda que nós estejamos com o templo fechado, mas nós somos igreja, somos ovelhas de Jesus. Somos convidados a levar o consolo que Ele nos deu, levar a palavra de refrigério que Ele nos trouxe. E nós não precisamos dos templos abertos para isso. Aliás, os cristãos caminharam cerca de 3 a 4 séculos sem templo nenhum. Sem templo nenhum. E vivendo a fé de modo intenso, legítimo e verdadeiro. Legítimo e verdadeiro. Então que Deus fale com você, fale comigo, que nós ouçamos a sua voz e sejamos conduzidos por Ele às pastagens verdejantes. Enquanto você ouve esse cântico, deixa Deus continuar ministrando o teu coração. Já nós vamos orar para encerrarmos esse tempo.
Glórias a Ti, Jesus. Aleluia, Pai. Oh, Deus, leva-nos, Pai. Leva-nos a esse lugar onde nos rendemos a Ti, Senhor. Onde ouvimos a voz do bom pastor. Existem tantas vozes, Senhor, bradando, gritando por aí. Tantas vozes, Senhor. Mas nós queremos ouvir a voz do bom pastor. A voz daquele que dá a vida pelas ovelhas, não daquele que vem tirar o couro das ovelhas. Daquele que vem arrebatar as ovelhas, que vem entregar as ovelhas aos lobos. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz, Senhor. São tantas vozes, vozes que até se dizem falar no Teu nome. Ensina-nos, como Tuas ovelhas, a vivermos a vida de modo que sejamos pastoreados por Ti, cuidados pelo Senhor, conduzidos por Ti, Jesus, a fim de que nós não sejamos entregues àquele que veio matar, roubar e destruir a nossa fé, destruir a nossa capacidade de amar o nosso próximo, destruir a capacidade de nós chorarmos com os que choram, Pai, porque é isso que tem acontecido nesse tempo. Ó Deus, as discussões vazias têm nos levado, ó Deus, a tratar as pessoas como um número apenas, até que aconteça ao nosso lado, e aí nós nos assustamos de ver pessoas queridas, amadas, chorando e pranteando, ó Deus, pela perda de um ente querido, de uma vida que foi ceifada e que é preciosa, mas já foram mais de 340 mil. Senhor Deus, que nós ouçamos a voz do bom pastor e que a gente reaprenda a prantear com aqueles que estão pranteando nessa hora, Pai, porque tiveram seus queridos ceifados por esse vírus, ceifados, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, fortalece os médicos, fortalece os enfermeiros e enfermeiras, fortalece os homens e mulheres que têm exposto a sua vida para cuidar das pessoas que estão enfermas. Consola as famílias que estão enlutadas, Senhor. Conforta, Espírito Santo de Deus. Dá graça, dá graça, Senhor, para que aquele que cuida continue cuidando. Dá graça, Pai, para aqueles que perderam seus entes queridos a continuarem a sua vida, Senhor, ainda que em meio às dores, que eles recebam o Teu consolo. Visita aqueles que estão no hospital agora, Senhor, com dificuldade de respirar. Espírito Santo, tem misericórdia deles e delas. Nós sabemos, Pai, se muitos homens e mulheres no nosso país não têm tido misericórdia, o Senhor tem. E existem muitos médicos, ó Pai, que estão pranteando, estão chorando. Ó Deus, coisa que nem alguns pastores têm conseguido mais, é chorar pelas vidas, mas nós temos médicos e médicas, enfermeiros que têm corações, que têm um coração como de um pastor e de uma pastora, com um coração como do Supremo Pastor, que chora pelas suas ovelhas. Ó Espírito Santo de Deus, Tu visites cada homem, cada mulher, cada irmão, cada irmã que não tem o título de um pastor, mas que tem um coração de pastor, de pastora, que sabe amar, que cuida, que zela, que cuida de nós, que muitas vezes cuida da minha vida, cuida da minha casa, cuida dos meus filhos, que oram por nós. Louvado seja o Teu nome, Pai. Nós queremos Te agradecer por esses homens, por essas mulheres. Bendito seja o Teu nome. Nós Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a vida dos irmãos e irmãs que estiveram aqui em casa hoje, trouxeram, né, um presente, uma cesta, né, em nome da igreja. Nesse dia se lembraram de nós e que tem também sido aqueles e aquelas que também cuidam de nós, que são
os pastores sem título, mas que têm um coração, que cuidam, que zelam das ovelhas também de Jesus. Então eu quero agradecer pela vida de vocês. Que Deus abençoe vocês, fortaleça vocês como ovelhas de Jesus e a todos nós como ovelhas de um só pastor, que é Cristo. Pai, nós te agradecemos por esse tempo e rogamos que a tua bênção seja sobre nós, que o Senhor ordene sobre nós a tua paz, que o Senhor nos fortaleça como tuas ovelhas e que tu nos ensines a cuidar das tuas ovelhas como tu cuidas de nós, Senhor, a fim de que teu nome seja glorificado e engrandecido, que a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo se derrame sobre nós, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Uma boa semana, um abraço, fique na paz.